Então, vamos lá, pessoal. Hoje, nossa atividade de História. Hoje, dia 30/7, quinta-feira, 30 de julho de 2020. Professora Miriam, meu nome é... Não esquece de completar aí, hein? E hoje está o que aí? Tá chovendo? Tá sol? Tá calor? Tá frio? Conta pra Pro como que tá aí o tempo. Hoje nós vamos começar a falar sobre relação Brasil e Portugal. Mas antes de puxar esse tema, nós vamos retomar um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre emigrante e imigrante. Então, ó, vamos olhar essa imagem aqui. Eu vou aproximar bem para que você consiga ver. Então, eu tenho aqui essa imagem. Perceba que o lado emigrante está subindo no avião. Então, ele está saindo de onde ele está. Ele está partindo para outro lugar. E o imigrante está descendo do avião. Então, ele está chegando. Bom, então, quando eu emigro, eu saio. E quando eu imigro, eu chego. Então, vamos lá. Vou explicar bem melhor para vocês agora. Ah, Pro, mas quando eu vou usar esse termo, né? Emigrante e imigrante. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu estou no Brasil e vou lá para Portugal. Então, quando eu sair do Brasil, eu vou ser um emigrante. Estou saindo do Brasil, vou pegar o avião, sou emigrante. Quando eu chegar em Portugal, eu sou imigrante. Então, para o Brasil, eu sou uma emigrante que estou indo embora. E para Portugal, eu sou uma imigrante que estou chegando. Então, muito bem. Retomado isso, nós vamos aqui embaixo, ó. Você conhece alguém que emigrou? Então, emigrou. O que ela fez? Ela foi embora para outro lugar. Saiu de onde ela estava e foi para outro lugar. Tem alguém na sua família, algum parente, algum próximo que já fez isso? Você vai dizer para mim. 2. Você conhece alguém que imigrou para perto de você? Tem alguém que mora perto de você? E aí, como foi conhecer essa pessoa nova? Bom, retomado esses dois conceitos, agora nós vamos saber um pouquinho sobre Portugal. Os portugueses, eles emigraram aqui no Brasil. Então, eles saíram de Portugal e vieram imigrar aqui. A migração portuguesa no Brasil iniciou com a chegada das primeiras caravelas de 1500. No entanto, no século XV, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre séculos também. Poucos imigrantes vieram para cá, pois era muito caro investir no novo mundo. Vamos lembrar que no início não haviam cidades, além de que o colono precisava limpar as terras, lidar com os indígenas e com várias epidemias. Viajar para as terras americanas era praticamente uma aventura. Uma grande quantidade de portugueses saíram de Portugal nesta época. Porém, a maior parte direcionou-se para as colônias da Ásia e África. Em meados do século XVI, o território brasileiro foi dividido e a exploração dessas faixas de terra foram concedidas a ricos portugueses. Com isso, os portugueses concentraram-se no litoral, próximo aos portos, onde nasceram as primeiras cidades. Nesta época, Portugal incentivou a emigração. Então, Portugal incentivou que o pessoal saísse lá de Portugal, fosse embora. De degradados que correspondiam à maioria dos imigrantes na Bahia ou em Pernambuco, porém no Maranhão chegavam a 90%. Isto é, a enorme maioria também chegaram ao Brasil. Ciganos e cristãos novos, fugidos de perseguições religiosas. No entanto, no fim do século XVII, foi descoberto o ouro no Brasil. E muitos imigrantes, então, que chegaram aqui, que a gente recebeu,
Imigrantes portugueses vieram para o Brasil para tentar a sorte e voltarem ricos para Portugal. Esses primeiros portugueses trouxeram para o Brasil sua língua oficial, o português e a arquitetura. Então, aqui, ó, nós temos um mapa pertencente ao Atlas Miller, produzido em 1519, para o rei de Portugal, Manuel I. Então, nós temos um mapa aqui, e esse mapa foi produzido em 1519. Então, nós temos aqui o Brasil, ó, os índios, né, a vegetação, e aqui é o mar, onde estavam todas as caravelas. Nós temos aqui também o Centro Histórico da cidade de Francisco do Sul, fundada em 1553, sendo a terceira cidade mais antiga do Brasil. Então, nós temos aí, ó, esse centro histórico de muitos e muitos anos passados. Agora, vai começar as nossas atividades. Depois que a gente já, né, se localizou, soube por que os portugueses vieram para cá, a gente vai começar a nossa atividade. Retire do texto 5 palavras que você não conhece. Coloque ela em ordem alfabética e procure no dicionário ou na internet, ou ainda converse com a família para saber o significado dela. Escreva o que você descobriu sobre cada palavra, colocando na frente delas o significado. Então, vocês vão voltar lá no texto, ó, o texto que a professora acabou de ler com vocês, e vão grifar 5 palavras que vocês não conhecem muito bem, não sabem o significado, e vão fazer essa pesquisa, vão anotar no caderno essa pesquisa. Então, 5 palavras, vai procurar no dicionário. Não tem o dicionário. Tem a internet aí? Usa a internet, não tem problema. Não tem a internet? Pode perguntar para o pai, para a mãe, para tirar as dúvidas. 2. Você já conhece os números romanos? Quem aí conhece os números romanos? Procure no texto números romanos e escreva abaixo. Então, lá naquele texto que nós lemos sobre os portugueses que imigraram no Brasil, nós vamos procurar números romanos. Eu falei alguns aqui. Então, você vai olhar lá e vai achar todos que você conseguir e vai anotar aqui. Você sabe me dizer quanto significa os números que vocês encontraram? Através da tabela acima, vai conseguir decifrar o valor de cada número romano que você encontrou no texto. Observe que cada letra tem um valor. Então, ó, a letra I é 1, 2 Is é 2, 3 Is é 3, um I e um V, 4, porque quando eu ponho o I antes da letra, é para subtrair. V, 5, V mais um I, 6, V mais 2 Is, 7, V mais 3 Is, 8, X e X, 9, porque eu subtraio. X e antes de letra é menos, então 9. X igual a 10. Bom, então você vai lá tentar, né, decifrar aí esses números romanos. 4. Você sabe o que significa a palavra arquitetura? Nossa, o que será que é arquitetura? Converse em casa sobre o significado. Saiba que esta palavra vai além de uma profissão. Ela pode marcar um período da história. Então, agora, desenhe uma construção que você conhece antiga e uma construção nova que só de olhar você consegue identificar que é nova. Ou seja, pertence à nossa época. Então, o arquiteto tem um trabalho incrível, aonde ele desenha construções, não é mesmo? Você pode conversar um pouquinho mais aí em casa sobre isso. E você vai desenhar uma construção antiga e uma construção nova. Vai fazer esse desenho, terminando. Manda foto para mim acompanhar a sua atividade. Não esquece de marcar lá na plataforma que você já concluiu. Bom, turma, a atividade de hoje é essa. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem que eu vou estar prontinha para te atender, tá bom? Um super beijo. Tchau!